Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gente, aqui estou eu para o último vídeo dessa semana com o tema Ainda há esperança para a árvore cortada. E nesse vídeo de hoje, nesse domingo, eu quero contar algo que aconteceu comigo. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like, por favor. Eu tô bastante emocionada porque faz muito tempo que eu não venho nesse monte aqui. Eu vim nesse monte aqui quando eu morava aqui em Ribeirão Preto, eu vinha bastante pra cá. E Deus me deu um testemunho pra contar pra vocês, que aconteceu aqui. Eu nunca quis viver na itinerância. Eu sempre quis estudar, me formar, continuar servindo a Deus, só que no meu cantinho, sabe? E quando eu comecei a estudar, Deus falou assim: olha, Valesca, renuncia, que eu te chamei para o altar, renuncia. E eu continuei teimando, eu nunca acreditei muito nisso. Eu continuei estudando, e teve uma hora que Deus falou assim para mim: olha, você vai se formar, você vai pegar o diploma na mão, só que você não vai conseguir emprego, porque eu te chamei para o altar, você não vai exercer. Eu falei: Deus, não tem como eu estudar tanto tempo para não exercer essa função. E eu falei assim: mas se o Senhor confirmar comigo hoje, mais uma vez, eu prometo que eu vou largar tudo e eu vou fazer o que o Senhor quer. E Deus, naquele mesmo dia, Ele confirmou. Ele usou alguém que estava pregando na mesma hora, no mesmo culto. Valesca, no microfone, Deus acabou de falar comigo aqui agora. E Ele disse para você renunciar e viver somente pro altar. E, gente, eu chorei demais. Eu fui para casa, eu falei assim: Deus, se é para viver pro altar, então é tudo no altar. Eu me entreguei totalmente em tempo integral para as coisas de Deus e pro reino de Deus. Comecei a jejuar, comecei a ler a palavra, comecei a orar muito. Deus começou a tratar comigo de uma forma, eu comecei a ter muita experiência com Deus, que eu jamais imaginava que pudesse acontecer aquelas coisas. Eu tinha alguns projetos, e em um desses projetos eu recebi uma mensagem de alguém que falou assim: olha, tô acompanhando as suas lives, tô acompanhando o seu trabalho na página do Facebook, e eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei: uma proposta? E essa pessoa falou assim: eu quero que você venha para São Paulo, quero que você faça um programa para apresentar na minha TV, Evangelho. Faz o que você quiser aí e traz. Eu falei: Deus, eu tenho muitos projetos. E eu fiquei muito feliz. Esse homem veio na minha casa com os meus pais lá, a gente assinou o contrato, tudo bonitinho. Eu falei assim: é agora. Só que tem uma coisa, vocês têm que vir morar em São Paulo. E aí a gente falou assim: Deus, se a gente está totalmente entregue para os teus projetos, isso daqui não vai me impedir. E aí eu conversei com os meus pais falaram assim: se é para fazer isso, a gente vai fazer. A gente começou a vender tudo dentro de casa. Meu pai saiu do trabalho. A Thaís, que hoje é minha assessora, eu cheguei pra ela e falei assim: Tatá, eu preciso que você vá comigo. Eu preciso que você seja minha assessora. Naquela época, 3 anos atrás. E aí ela falou assim: tá bom, vá. Ela largou todos os estudos dela aqui em Ribeirão Preto para mudar para São Paulo e estudar lá. A família dela, a minha família, todas as minhas irmãs pararam de estudar aqui para mudar para São Paulo. E quando a gente tinha vendido tudo, somente com fogão e as caixas e as roupas dentro das caixas, esse homem começou a prometer pra gente: vamos para buscar vocês. Era segunda-feira, ele falou assim: sexta-feira tá aí. Chegou a sexta-feira, eu lembro que ele desapareceu. E aí, quando foi no domingo, ele apareceu dizendo que tinha tido um problema. Falou: segunda-feira a gente tá aí. Segunda-feira chegou, ele sumiu de novo. Meu pastor sempre achou que era um engano. E eu sempre falava assim: poxa, meu pastor não acredita em mim. Só que não, era a visão de Deus, meu pastor Davi, daqui de Ribeirão Preto. E aí eu falei assim: Deus, foi para isso que o Senhor me chamou? Para ser enganada? Para chorar? Para ser iludida e para as pessoas olhar e falar: olha aí como é que tá. Porque as pessoas ligavam para mim e falavam: já mudou, Valesca, para São Paulo? E eu falava assim: não, ainda não. Até que esse homem sumiu completamente. E aí a gente começou a gastar todo o dinheiro que a gente tinha conseguido com a venda dos móveis, porque meu pai estava em casa, a gente precisava comer, precisava pagar as contas, e a situação começou a ficar muito, muito ruim. Eu falei assim: Deus, e agora?
Aí a minha tia, que é a mãe da Thaís, que tá gravando o vídeo aqui agora, falou assim, ó, vamos pro monte. Esse monte aqui. E aí, tava triste, mas tava muito firme em Deus. E a gente veio pro monte, veio eu, minha tia, Thaís, minha mãe, as minhas irmãs e a Catherine. E Deus falou com a minha tia, nesse mesmo monte. Deus falou assim, ó, começa a marchar em volta de alguma dessas árvores aqui. E a gente começou a marchar em volta. Deus falou assim, ó, dá 7 voltas, marchando. E a gente começou a marchar, dando 7 voltas, profetizando. Senhor, manda providência. Senhor, que caia por terra todo engano ainda hoje. E quando a gente terminou, a gente parou, olhou um pro outro e falou, e agora? Aí Deus usou a minha tia e falou, quantas voltas vocês deram? Demos 7 voltas, Senhor. E Deus falou assim com ela, quem de vocês que tá aqui, que tem um nome com 7 letras? E a gente começou a contar o nome de todo mundo na hora. E ela falou assim, Valesca. Aí Deus disse assim, fala pra ela que como essa árvore cresceu, ficou grande, assim eu vou fazer na vida dela. Vai crescer, ela vai ser uma árvore muito grande e vai dar muitos frutos. E eu saí desse monte renovada, eu saí desse monte cantando, fui pra casa, continuei orando, eu falei, Deus, mas a situação ainda tá apertada. E depois de alguns meses, o Giovanni, que é da gravadora Toda Music, ele me mandou uma mensagem, falando, eu quero te apresentar uma proposta. E eu fiquei muito confusa, se eu devia aceitar ou não. Porque a gente não pode deixar que o nosso passado, as frustrações dos nossos passados, venha impedir da gente agarrar as oportunidades que Deus nos dá hoje. Não, o que passou, passou, chega, agora é um novo momento, agora é uma nova oportunidade, você tem que aproveitar isso. E eu comecei a falar isso pra mim mesma, e depois de 8 meses, a gente decidiu ir lá na gravadora, ver toda a estrutura deles. E o Alessandro, que hoje é o meu chefe, ele chegou pra mim e ele falou assim, ó, do que você tem medo? Eu falei, Alessandro, eu tenho medo de ser decepcionada mais uma vez, eu tenho medo de ser iludida mais uma vez. Ele falou assim, olha, vamos fazer um teste, vamos fazer uma experiência? O meu contrato é de tanto tempo, mas eu reduzo esse tempo pra você, só pra você ver como que a gente trabalha. E depois que você ganhar confiança na gente, a gente renova o contrato. Falei assim, ok. E a gente já saiu de lá com o contrato assinado. E aí Deus me deu uma canção. Essa canção, eu escrevi inspirada numa pessoa, só que hoje ela é minha vida. Eu canto ela contando o meu testemunho. E talvez você já escutou esse louvor. Deus me deu esse hino numa tarde. Eu comecei a cantar sozinha dentro do meu quarto, inspirada em alguém, só que mal sabia que ele era a minha própria história. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Foi através desse louvor que o Senhor começou a fazer muitas coisas na minha vida. E hoje, tudo que eu tinha começado a fazer, projetado a fazer, na época do teste, que hoje eu levo como teste, hoje aconteceu. Só que aconteceu de verdade. Hoje a Thaís é minha assessora de verdade. Hoje ela trabalha comigo. Hoje eu moro em São Paulo. Tô em uma gravadora e sofri muito. Só que hoje eu vejo Deus cumprindo na minha vida tudo que Ele prometeu. Simplesmente porque eu decidi viver o projeto de Deus, o plano de Deus para minha vida. Então, quando você decidir viver o plano de Deus, quando você decidir viver o projeto de Deus, você pode ter certeza que você vai ser testado. Mas depois, meu irmão, meu querido,
Depois que Deus te aprovar, você vai contar o seu testemunho, você vai viver o melhor de Deus, você vai saber que vale a pena renunciar tudo e seguir os caminhos do Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor e seguir o projeto dele. Esse é o meu testemunho. E através da promessa que Deus fez da árvore, nasceu essa canção, Árvore Cortada. E hoje eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e assim vai ser na sua vida também. Um beijo, Deus abençoe sua vida.